Primeira carta de Paulo, ou segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Por bondade. Segunda carta do apóstolo Paulo aos crentes de Coríntios. Não é Coríntias, é Coríntios. Teve um obreiro uma vez, torcedor do Corinthians, ele estava tão emocionado que ele foi para o culto. E ele estava pensando no jogo, como alguns irmãos estão pensando em Copa do Mundo e pensando que o Brasil vai chegar na final dia 19 para não vir no culto à noite. E ele foi tão emocionado para o culto, o pastor chamou ele para fazer a leitura oficial. E ele com pensamento no jogo, ele subiu no púlpito e disse: meus irmãos, abra a sua Bíblia lá em Coríntios 2, São Paulo 0. Acabou com o culto. Estava muito preocupado com o time do Corinthians. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 1:20, quantos acharam? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Vamos ler esse texto juntos, no 3, bem forte, meu irmão, bem forte. 1, 2, 3, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Sente por bondade, aleluia, peço a tua atenção à palavra de Deus. Alguns domingos atrás, nós começamos a desenvolver esse tema, as respostas que Deus nos concede, as respostas que Deus nos dá. E no domingo de ceia, pela manhã, nós falamos quando Deus diz não. No domingo à noite, nós falamos quando Deus diz espera. E hoje nós vamos falar sobre o sim de Deus, quando Deus diz sim. O sim de Deus está atrelado à espera. O sim de Deus faz parte de um processo. E nós temos apenas neste processo a confirmação da promessa. E a certeza de que a espera vai valer a pena. Quando o sim de Deus se manifestar como uma resposta da parte dele ao nosso coração. O sim de Deus é uma demonstração da vontade do Pai no Filho. No verso que nós fizemos menção, no capítulo 1, verso de número 20, descreve que quantas as promessas de Deus, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, tem em Cristo o sim. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 44, na reunião de Jesus após a sua ressurreição com os discípulos na Galileia, ele diz: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. As promessas de paz, as promessas de alegria, as promessas de amor, de bondade, de perdão, de salvação, de santificação, de companheirismo, de esperança, de glorificação e céu, elas só se tornaram possíveis e se cumpriram em Cristo Jesus. O sim de Deus traz uma ideia de uma afirmação positiva, algo certo, que não há sequer dúvida, ou sombra de dúvida, ou de variação. O sim de Deus traz a ideia de confirmação, algo validado por Ele. O sim de Deus traz a ideia de garantia, uma declaração firme, que eu posso confiar
plenamente. O sim de Deus traz uma ideia de concordância plena. Deus, ele não hesita, ou ele vai se contradizer naquilo que ele fala. Jamais isso acontece em Deus, jamais isso acontece no Senhor. Deus, ele não erra, Deus, ele não falha, Deus não se contradiz. A resposta que ele tem, irmão Luiz, é uma resposta segura, é uma resposta certa, é certeza absoluta. Se a vontade dele for não, o não se torna resposta absoluta. Se a vontade dele for espera, a espera dele se torna resposta absoluta. Se a vontade dele for o sim se torna uma resposta absoluta. Em Números capítulo 23, verso de número 19, um texto que todos nós conhecemos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O texto em tese não significa que Deus não seja capaz de sentir compaixão ou de agir de forma diferente em situações muito distintas. O foco do texto de Números 23 e 19 é que Deus não muda de ideia por erro. Ele não se engana, não há mentira no que ele fala, ou falta de conhecimento naquilo que ele conhece, como acontece com nós, seres humanos, que nos enganamos, que tropeçamos, que mentimos, que às vezes mudamos de plano, mudamos de ideia por erro. E o contexto de Número capítulo 23 é interessante. Por quê? Porque alguém foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Balaque, rei moabita, chamou um homem chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele disse a Balaque, quando tentou amaldiçoar: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Ou como detestarei quando o Senhor não detesta? Esse rei chamado Balaque, não muito contente com a resposta dada, da promessa sobre o povo de Deus, não desistiu de tentar. Ele pegou Balaão, levou ao alto monte, ao cume de Pisga, edificou 7 altares, ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar, para fazer esta entrega sacrificial, para que Balaão amaldiçoasse o povo. A ideia de Balaque era de maldição. Ele queria destruir o povo de Deus, ele queria destronar o povo de Deus, ele queria arrebentar o povo de Deus. Deus então vai ao encontro de Balaão novamente e pede que Balaão retorne até Balaque e fale as palavras que Deus soprou aos ouvidos de Balaão. Balaão então retorna a Balaque, e Balaque, ansioso em ouvir a resposta, pergunta: que coisa o Senhor te falou? Balaão então pede para que Balaque atine bem os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus falou aos seus ouvidos. E a resposta de Deus a Balaque foi esta: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E daí o texto continua: eis que para abençoar recebi ordem. Ele quem?
Deus abençoou, e eu não posso revogar aquilo que Deus colocou a sua mão e resolveu abençoar. O que Deus falou está falado, o que Deus prometeu se confirmará, e o que Deus declarou estabelecerá. Ninguém revoga a ordem de Deus, ninguém revoga o mandado de Deus. Pode se levantar reis, pode se levantar impérios, pode se levantar governos para lançar maldição, para ordenar que seja amaldiçoado, que seja destruído, mas ninguém revoga o sim de Deus. E o interessante é que um governo pode revogar uma lei, cancelar a sua vigência. Um juiz pode revogar a sua decisão. Uma autorização, ela pode ser revogada, retirada, mas o não de Deus, mas o espera de Deus, mas o sim de Deus, ninguém revoga. Isaías capítulo 43, verso 13, Deus disse: ainda antes que houvesse dia, eu era, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Se Deus colocou a mão sobre você, se Deus determinou o sim dele sobre você, se Deus determinou a bênção sobre você, ninguém revoga a mão de Deus da tua vida. Quem crê nessa palavra, se pode, levanta a tua mão para glorificar a Deus. O sim de Deus nas suas promessas e respostas não estão atreladas às circunstâncias da vida. As respostas de Deus estão atreladas a Cristo, a uma pessoa. O sim de Deus está atrelado em Cristo. O sim de Deus é a nossa salvação. O sim de Deus é a nossa adoção como filhos. O sim de Deus é a promessa do Espírito Santo em nós. O sim de Deus é a esperança da vida eterna. Logo, nosso Deus disse sim para a nossa salvação em Cristo. Nosso Deus disse sim para o perdão em Cristo. Nosso Deus disse sim à adoção. Nosso Deus disse sim ao dom do Espírito em nós. Nosso Deus disse sim à vida eterna. E a maior prova do sim de Deus foi Ele entregar o seu Filho, trazer o Filho à vida, levar o Filho à morte, conduzir o Filho à sua ressurreição. Por isso, em Cristo, todas as promessas são cumpridas, todas as promessas são confirmadas, todas as promessas são garantidas, e ninguém pode revogar o sim dele. Tem tanta gente tentando contra, tem tanta gente para tentar tirar a nossa paz, tem tanta gente para tentar nos tirar da presença dele e da promessa dele. Tem tanta gente por aí para tentar esfriar a nossa fé, mas eu trago uma palavra de Deus ao seu coração. Na cruz, o sim de Cristo foi bradado, e essa é a nossa vitória. O sim dele vai ao encontro da nossa necessidade. E a necessidade era de redenção, remissão, perdão, adoção, a vinda do Espírito. Então, o sim que é Cristo entrou em cena. O sim que é Cristo entrou em ação. E o sim de Cristo não é para luxo. O sim de Cristo não é para propósitos humanistas. O sim de Cristo não é para preencher o ego de ninguém. O sim de Cristo não é para propósitos
egoístas. O sim de Cristo não é para vinganças pessoais, não é para coisas supérfluas, coisas banais, desnecessárias. O sim de Cristo não é para motivações ambiciosas, que se for necessário passe por cima de quem for para conquistar este sim. O sim de Deus vai na necessidade da alma. O sim de Deus vai na necessidade do nosso coração, do contexto da vida com Ele. O sim de Deus vai na necessidade do nosso corpo físico, bem como do nosso corpo espiritual. O sim de Deus vai na necessidade da mente, do homem interior. O sim de Deus vai ao encontro à nossa alma. O sim de Deus não é para você se gabar, se achar melhor do que alguém, pensar que está por cima da carne seca. Não é para você demonstrar para alguém que só porque você recebeu um sim, o irmão ainda está esperando, para você zombar de alguém. Eu ganhei e você não, eu estou por cima e você por baixo, não. Quem ganha um sim de Deus permanece humilde, e quem ganha um sim de Deus também ora para que o irmão ao seu lado também receba uma resposta de Deus. Tem muita gente por aí querendo um sim só para propósitos banais, só para luxo. Tem muita gente aí querendo o sim de Deus para coisas comuns, que não vai trazer efeito nenhum para a alma, que não vai trazer efeito nenhum para o relacionamento com Cristo. Deus não vai trazer algo para o seu coração ou para a sua vida que vai lhe afastar dele. O sim de Deus sempre é aproximação, relacionamento. Deus não vai dizer para você um sim para você ficar nadando em nuvens, se der para nadar em nuvens. O propósito de Deus sempre é na alma. O propósito de Deus sempre é para servir alguém. Se é um sim, é para serviço. Se é um sim, é para abraçar. Se é um sim, é para comunhão. Se é um sim, é para acolher. Se é um sim, é para ajudar. Se é um sim, é para estender a mão. Não é um sim para você dizer: olha aí os meus inimigos, olha aí quem achou que eu ia perder, ó, agora está me vendo voando. Não, não é para isso não. Porque independente se vão crer naquilo que Deus tem para a sua vida ou não, Deus vai fazer, independente se alguém vai crer ou não. Quem tem que crer é você. Mas jamais você deve usar isso como motivações banais para deflagrar alguém, ou para dizer: olha aí, agora eu estou aqui, ó, e tu está aí, para postar lá no Instagram: olha eu aí, ó, olha como eu estou agora, eu estou no palco e você aí, ó, eu estou no palanque e você aí embaixo. Não, Deus nunca vai fazer isso, porque se isso acontecer, te derruba. Se isso acontecer, quem perde é você. Se isso acontecer, quem sai derrotado nessa história é você. Se isso acontecer, quem vai para a lama é você, porque não há propósito de Deus nenhum nisso. Mas se o propósito é para a alma, se o propósito é para as necessidades do coração, se o propósito é para serviço, sempre haverá o sim de Deus em Cristo para nós. Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 40, tem um homem leproso. Ele vai ao encontro de Jesus, e ele chega para Jesus e pergunta para Jesus: Jesus, se queres, bem podes me limpar. Se queres, bem pode remover esta lepra.
Aquele homem sabia que a única esperança que ele tinha era Cristo. E ele já sabia da história de Jesus e daquilo que Jesus já tinha realizado em Cafarnaum, porque a fama de Jesus já havia percorrido. E a lepra era uma das piores enfermidades daquela época. E aquele homem, quando olhava para o seu corpo, ele não via apenas aquela lepra, mas ele enxergava além daquela lepra. Ele enxergava alguém que era considerado pela lei impuro e que tinha que gritar pela cidade quando alguém chegava muito perto: eu sou impuro, não chegue perto de mim. Aquele homem, quando ele olhava para a sua lepra, quando ele olhava para a necessidade do seu corpo, ele observava que aquela lepra o distanciava da comunhão. Ele observava que aquela lepra o distanciava da sinagoga, o distanciava da palavra de Deus, o distanciava de estar perto dos seus. Então ele vai ao encontro de Jesus. E ele pede ao Senhor: se tu podes, bem pode me limpar. Se tu podes, bem pode me purificar. Não era só a lepra, era a alma que precisava de um sim. Não era só a cura física da lepra ser extraída e o seu corpo ser purificado daquela lepra, ser limpo daquela lepra, receber um milagre e receber um corpo perfeito, mas era a alma. A alma também precisava de um sim, porque a alma também estava distante, o espírito também estava longe, a alma também estava em aflição, em necessidade. Quantas vezes talvez ele tentou se aproximar e não podia? Quantas vezes talvez ele tentou ter convivência social com alguém e não podia? E aquilo gerava no coração dele pranto, necessidade na alma. Esse homem sabia o local do culto, mas ele não podia frequentar o culto. Quantas vezes ele queria ir para a sinagoga, ouvir a lei, ouvir a Torá, ouvir a palavra, mas eu não posso, porque se eu chegar lá, vão me expulsar, porque eu sou impuro. A alma estava aflita, a alma estava em necessidade. Então aquele homem se joga aos pés de Jesus e pergunta: se queres, bem podes limpar-me. Jesus então, movido de grande compaixão, vendo que a necessidade não era apenas física, mas também na sua alma, ele disse àquele homem: quero ser limpo. Para esse homem, ele não cuspiu na terra, fez lodo, passou nos olhos. Para esse homem ele não tocou. Para esse homem ele só pronunciou palavras: quero ser limpo. Sim, eu quero fazer. Sim, eu quero limpar. Sim, eu quero curar teu coração. Sim, eu quero curar tua alma. Sim, eu quero curar a tua mente. Sim, eu quero curar o teu corpo físico. Sim, eu quero remover a lepra. Sim, eu quero extrair a dor. Sim, eu quero te dar vigor. Sim, eu quero te dar renovo. Sim, eu quero te dar vida. Sim, eu quero te dar esperança. Sim, eu quero te dar paz. Sim, eu quero te dar alegria. E você perdeu de dar glória a Deus no segundo sim. Cadê teu glória a Deus acreditando na palavra de ordem? Quero ser limpo. Na hora, de forma instantânea, aquele homem ficou purificado. O sim de Deus vai ao encontro à nossa necessidade. O sim de Deus não é apenas uma autorização, mas é a manifestação da sua graça, é a manifestação do seu amor. O sim de Deus vai além daquilo que pensamos, arquitetamos na mente. Efésios capítulo 3, verso 20 diz: ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa expressão infinitamente é algo que não tem fim. É algo que não tem limite, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Há bênçãos de Deus para ser derramadas sobre a sua vida. Há propósitos de Deus, há planos de Deus que estão sendo formados, há propósitos de Deus que estão sendo arquitetados. Eu sinto a graça de Jesus aqui nessa noite. Há propósitos de Deus que estão sendo planejados e estão na espera. Lá no domingo à noite está sendo planejado, mas deste planejamento tem a perfeição dele. Aquilo que eu não alcanço, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não faço, ele faz, ele sabe, ele consegue, ele entra em cena, ele entra em ação, porque ele é Deus para fazer infinitamente mais. Abraão pediu a Deus um filho, Deus lhe deu uma nação. José recebeu sonhos e Deus o tornou governador do Egito. Os discípulos de Jesus pensavam num reino terreno e Deus estabeleceu um reino eterno. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. E como é que nós respondemos a este sim? Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Independente se a resposta dele for não, independente se a resposta for espera, independente se a resposta for sim, o meu coração tem que estar disposto para aceitar as respostas que ele me dá. O meu coração tem que estar disponível para aceitar a vontade de Deus, do não, do espera e do sim. E cabe a mim obedecer. E cabe a mim, Alex, adorá-lo. Quer ver um dos momentos mais difíceis? É nós adorar, embora não seja uma resposta, mas é nós adorar no silêncio. Quando Deus não fala nada, quando Deus se cala. É nós adorar quando Deus diz não. Eu disse aqui no domingo pela manhã que eu orei a Deus quando eu vi o meu pai e disse para Deus: Deus, cura. E Deus levou meu pai de um dia para a noite. Segunda-feira eu vi ele pela última vez. Na terça-feira ele faleceu. Eu orei por ele. Eu botei a mão nele. Eu disse para Deus, Elias, cura. E Deus disse não. E daí? Daí eu tenho que fazer o que? Adorar. Eu tenho que fazer o que? Glorificar o nome de Deus, aceitar e obedecer a ordem dele. Mas quantas vezes ele disse para nós também: espera, um pouquinho só, calma. Está chegando sim, não atropela as coisas. Não age no impulso. Não faz do teu jeito. Porque tu pode estragar tudo aquilo que eu tenho para você. Tu pode atropelar o processo, e nesse atropelar o processo o sim não chegar. Então espera, vai chegar o sim. Se Deus resolveu falar sim para você no momento certo, Ele vai falar o sim, ninguém vai revogar. Ninguém vai tirar, ninguém
arrancar. Quantas vezes na caminhada, quantos processos difíceis, quantas dificuldades, quantos momentos desafiadores, e a gente esperando, e a gente aguardando, quantos não recebidos, e a gente aguardando, e a gente esperando, e de repente o sim. Independente da resposta, se for não, se for espera, ou se for sim, eu devo obedecer e adorar. E o mais importante, não são tecnicamente as respostas que ele pode dar, o mais importante é a presença dele nas respostas. O mais importante é ele estando quando ele responde. Eu não quero uma resposta sem a presença dele. É como Moisés disse: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Então me deixa aqui, levanta outro e caminha com esse povo. Mas eu não vou. Sem a tua presença eu não vou. Eu não quero um anjo, eu não quero um arcanjo, eu não quero um querubim, eu não quero um serafim. Eu quero o Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não saio nem daqui. Porque o mais importante de todas as respostas que o Senhor pode dar é a presença dele. Fique de pé por bondade, meu irmão. Há uma presença de Deus aqui, confortante, consoladora. Aguarde, espera, obedeça, esteja firmado na rocha, continue orando, mesmo que seja impossível, Daniel. Mas eu vou continuar orando até Deus responder, até Deus falar, até o silêncio se romper e eu ouvir a voz de Deus, como já ouviu no capítulo 42. Agora eu sei quem o Senhor é, e não apenas de ouvir falar, mas de ter um encontro com Ele. E Deus mudou o cativeiro de Jó, e Deus abençoou a vida de Jó. Deixa eu orar por você nessa noite. Alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus. Pastor, eu preciso entregar a minha vida a Ele, confiar nele, entregar meu coração, minha alma, minhas necessidades internas a Ele, para que Ele possa me salvar. Se alguém, eu gostaria de conhecê-lo. Se temos alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus, esta é a oportunidade. Amém. Então curve sua fronte onde você está. Deixa eu orar por você. Pai, eu oro. Oh, Jesus. Aleluia. Tu está aqui, Jesus. Tu está aqui. Tu está aqui. Tu estás aqui. As tuas palavras são vida. A tua palavra tem força para nos fortalecer. A tua palavra tem vigor para penetrar o nosso coração e a nossa alma e nos fazer caminhar nesta jornada, nesta carreira que nos está proposta. Independente quais sejam as respostas que o Senhor tem para nós, se for o não, se for o espera, se for o sim, o que mais desejamos dessas respostas é a tua presença. O que mais nós queremos é a tua presença. O que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem conquistar tantas coisas e não ter a tua presença? O que adianta, Senhor Jesus, ter tanto e não ter nada? Porque a tua presença é o que nos faz triunfar.
tua presença que nos traz esperança, a tua presença que nos consola, que nos fortalece, a tua presença que nos anima, e nada pode revogar a tua palavra. Não existe homem, não existe governo, nem mesmo nossos familiares podem revogar a tua palavra, pode revogar a tua bênção sobre nós. E nós servimos ao Deus da bênção, e não por causa da bênção que tu pode nos dar, mas por causa do amor que temos para contigo e da gratidão da salvação recebida, a qual nós não podemos pagar. E este foi o maior sim que nós recebemos na nossa alma: o nosso nome escrito no livro da vida, a nossa sentença paga, a purificação dos nossos pecados por meio do teu sangue, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E essa é a maior dádiva, a maior alegria, o maior sim que nós recebemos. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus.